Programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae, transformando desafios em oportunidades. Cicobi Potiguar, orgulho em ser daqui. Seja um cooperado. Olá, bom dia! Estamos começando agora mais um programa Mundo dos Negócios. Hoje nós vamos conversar aqui com o empreendedor Robson Dias e também com a professora Rosângela Moreno. Vamos falar a respeito de uma startup inovadora, incubada no Instituto Metrópole Digital da UFRN, e nós vamos conversar aqui sobre RevGo, que se propõe a fazer uma revolução no setor hoteleiro com tecnologia e inteligência. A empresa RevGo, ela propõe soluções em gerenciamento de receitas para hotéis, ajudando a precificar de forma dinâmica e maximizar o faturamento com base em dados tecnológicos e análise de mercado. Bom dia, Robson. Bom dia, Rosângela Moreno. Satisfação tê-los conosco. Olá, Jenner. Bom dia. Prazer estar aqui com você. Bom dia, Morena. Bom dia. É um prazer enorme estar aqui com você no dia de hoje. Robson, como é que surgiu a ideia da RevGo? Jenner, a ideia surgiu, eu venho do mercado de hotelaria, trabalhei em rede hoteleira e também trabalhei em OTA, como Booking.com, onde eu passei 9 anos. Morena foi do Booking.com também? Também. Trabalhamos juntos na mesma época. A RevGo surgiu de uma visão de uma oportunidade de mercado. Por quê? O mercado está em plena mudança com adoções de tecnologia e os hotéis precisam tomar decisões baseadas em dados, em análise de dados. Então, nossa empresa tem uma tecnologia que é um algoritmo que consegue olhar para 12 meses à frente e observar e entender onde estão as oportunidades. E, a partir disso, a gente vai precificando conforme demanda. Então, existem dias, semana, final de semana, que você pode cobrar mais caro ou mais barato, depende da demanda. Eventos como Réveillon, eventos como Carnaval, alta temporada, tudo isso a gente trabalha de forma a trazer uma rentabilidade maior para os hotéis. Mas isso aí tem um piso que o hoteleiro estabelece? Como é? Na realidade, a gente estabelece com o hotel quais são nossas metas. Um dos guias é a nossa meta, onde a gente quer chegar. Sim. Então, a partir daí, o nosso algoritmo traça uma estratégia para chegar nas metas, na realidade, passar das metas. Sim. E esse piso depende do histórico também do hotel. Sim. Já existe algum produto, alguma coisa semelhante no mercado? Existe, isso é uma tecnologia que, na realidade, a base de tudo é o Revenue Management, né, que é a gestão de receita em inglês, que surgiu na Inglaterra nas empresas aéreas. Então, no passado, o governo ele subsidiava as empresas aéreas. Quando ele deixou de subsidiar, então que começaram a perceber que existem dias de mais demanda, menos demanda, e a partir daí foram gerando tecnologias para poder aumentar a rentabilidade e ter ocupação também. No caso das companhias aéreas, é muito desonesto com o consumidor. Você está, muitas vezes ali, você está fazendo a reserva e aí caiu por alguma razão a reserva, que quando você volta, você não consegue mais aquele preço que você estava reservando. O que é que o consumidor quer ter com o seu parceiro de negócio, com as empresas com as quais ele é cliente? Confiança, respeitabilidade. Quer dizer, você saber que você não vai ser enganado. Quando você tem uma coisa desse tipo, você cria problema. Já aconteceu comigo, e eu não sei como é o seu caso, de estar hospedado num hotel e num determinado dia a diária aumentar. Eu ia ficar, vamos supor, uma semana no hotel, e aí no segundo ou terceiro dia, embora eu já tivesse reservado, eu tinha feito uma reserva formal, não tinha sido pago, ia pagar ao final. Mas num dia no meio, teve uma super demanda no hotel e eu tive que pagar mais. Senão tinha que sair. É uma loucura isso. Assim, cada hotel tem uma política, né? Mas tem muito a ver com a demanda de mercado. Você imagina que você tem um hotel de 50 apartamentos. Então, existem períodos... Esse hotel tinha... Esse que eu estava, acho que tinha mais de 1.000 ou 3.000, nem sei. Esse já é uma outra realidade. Era um hotel grande. Mas o princípio é o mesmo, porque se você tem um hotel de 50 apartamentos, existem dias que a demanda é para 20 apartamentos, 30 apartamentos. E existem dias que a demanda é para 100, 200 apartamentos. Ou seja, com 50, se você tivesse 200, você vendia. E é exatamente aí que entra a tecnologia da nossa empresa. Para poder, quando eu tenho demanda para ter 200 apartamentos, só tendo 50, como que eu precifico isso? Então, é o mercado que vai determinando qual o preço do hotel. Certo. Porque eu tenho um limite para essas vendas. Do outro lado, quando eu não tenho demanda, também o meu algoritmo ele consegue perceber isso e a gente tem flutuações de preço diferenciadas. Então, de fato,
Se você compra com mais antecedência, você tem possibilidade de encontrar um preço mais Era isso que eu ia perguntar. Quer dizer, comprando mais cedo, o preço é mais baixo? é mais competitivo, é mais baixo. Sim. Na aviação é assim, né? E também, muitas vezes, existe, de última hora também é possível, né? Porque existe de última hora que você tem uma demanda muito grande e o hotel sobe o preço, mas tem de última hora que o hotel tem aqueles apartamentos que ele não vendeu, ele também baixa o preço. Então você tem dois picos, ou comprar bem antes ou tentar a sorte mais próximo. Sim. Mas quem determina o preço, de fato, é o mercado. O que a gente consegue é entender o que está acontecendo com o mercado e precificar. Vocês trabalham só na retaguarda dos hotéis ou vocês estão na linha de frente? Na retaguarda que eu me refiro é o seguinte, vocês fazem todo o trabalho de assessoramento e o hotel é quem faz a comercialização, é quem apresenta os preços, ou vocês também têm esse viés de botar a cara no mercado para vender? Na realidade, o que a gente faz é precificar o hotel em todos os canais que esse hotel vende. Sim. Então, ele pode vender através de operadoras, agências de viagem, ou OTAs como Booking, Decolar, Expedia. Também tem o site dele. Então, essa precificação somos nós que fazemos. Você faz a interface com Booking, com esses Exatamente. essas coisas? Esse é o trabalho que a gente faz. E a professora Rosângela Moreno participa desse empreendimento como? A professora Rosângela Moreno está conosco. Ela dá todo um suporte na parte de estratégica da nossa empresa. Conhece bem, né? Há muitos anos de mercado turístico, né? Faz toda a diferença ter a Rosângela conosco. Qual é a sua opinião sobre a RevGo? Eu acredito que as empresas elas precisam se mudar a estratégia. Então, enquanto mudar a estratégia, é entender de fato os fluxos, as sazonalidades e ganhar mais e melhor, né? Você foi de hotel, você trabalhou especificamente em área comercial de rede de cadeia de hotéis grandes. Grandes. Esses hotéis, ao longo do tempo, se afastaram da base de cliente deles porque foram aumentando os preços. Nos últimos anos aumentaram, os clientes fogem. Sim. Como fazer para enfrentar aumentos sequenciados de preços sem perder o cliente? Melhorar a rentabilidade sem perder o cliente, melhor dizendo. Na verdade, hoje, a estratégia ela mudou um pouco do que era no passado, né? Antigamente, se tinha uma única tarifa para o ano inteiro e os acordos eles foram mudando. Quem trouxe muito fortemente para o Brasil essa tendência foi a Marriott. Sim, americana, a Marriott, que estabeleceu em São Paulo e trouxe sistemas muito inovadores nessa área de Revenue Management, que é justamente esse gerenciamento de receita. Hoje, a RevGo ela consegue personalizar essa identidade. Então, independente de ser uma grande rede ou um empreendimento menor, ele consegue acompanhar. E do que isso é interessante? É interessante quando você consegue ter uma tarifa mais competitiva em momentos de baixa ocupação e você conseguir rentabilizar um pouco mais de forma a garantir a qualidade e o retorno financeiro mesmo para aquela propriedade. Então, são estratégias de comercialização que elas passam a ser dinâmicas. Sim. Então, eu começo a acompanhar. E o interessante da RevGo é justamente isso, é trazer dashboard de acompanhamento disso. Então, o hoteleiro, o investidor na área do meio de hospedagem, ele consegue acompanhar essas flutuações e entender o mercado. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, que é típica de quem quer questionar. O cliente do hotel, que frequenta, foi uma vez, foi duas vezes, foi três vezes, que gosta daquele hotel, ele, quando vai para aquela cidade, ele se habitua a ficar hospedado naquele hotel. Uma política dessa de melhor rentabilidade, ela não pode afastar esse tipo de clientes? Pode. Na realidade, o hotel também, vários hotéis utilizam um programa de fidelização. Então, aquele cliente que já vem mais vezes ou que é habitual, ele tem acesso a esse programa, que é uma vantagem em relação aos demais clientes. Sim. Então, é fidelizando e é valorizando também esse cliente. A fidelização não é importante para o hotel? Muito. Extremamente importante. Quando ele fala dessa questão do diferencial do programa de fidelidade, esses clientes habituês, né, que vão com frequência ou que têm um relacionamento com aquela propriedade, ele consegue ter uma condição diferenciada também, até porque hoje em dia a qualidade não é mais diferencial, Gênia, a qualidade é uma obrigação. Sim. Então, trabalhar com a experiência, com a percepção de que aquele momento, né, eu saio de casa com uma expectativa e a minha percepção ela é de acordo com a experiência que eu tive.
E qual a experiência que um cliente habitué tem com aquela unidade? É que ele vai ser recebido dentro daquelas condições que ele sempre teve, com aquele momento hospitaleiro. Então, enquanto Heavy Go, nesse momento, a gente entende que manter essas condições faz todo sentido na gestão estratégica da unidade também. Não basta receber carinho. Tem que gostar do que está sendo ofertado e como está sendo ofertado, né? Eu estou falando porque tem hotéis que, nessa linha de baratear custo e aumentar a rentabilidade, tira, por exemplo, o room service. Aí a pessoa chega tarde da noite, morrendo de fome, não tem o que comer no hotel. É muito comum, né? Sobretudo os hotéis menores. Os hotéis maiores, esses que são que tem um número grande de unidades e que trabalham com, como é que chama? Esse serviço 24 horas, que está incluído. Home service. Não, eu não queria me referir a home service, aqui, all inclusive. Sim. All inclusive. Que quem está com tudo incluído, esse tem sempre, permanentemente. Mas é um grande drama hoje, são os hotéis que não têm os serviços que a pessoa precisa, né? Porque ela impede ao turista uma melhor hospedagem, digamos assim. Esse serviço de vocês vale tanto para hotéis de negócios como para hotéis de lazer, para resorts, essas coisas? Sim, perfeito. A gente consegue se adaptar a vários perfis de hotéis, né? A gente atende desde resort a pequenas pousadas. Sim. Então, porque todas precisam dessa dinâmica de precificação, né? Uma precificação correta. Só um comentário sobre essa questão de alimentação. Muitos hotéis vêm fazendo como se fosse lojas de conveniência numa recepção do hotel para poder diminuir, porque a questão de custo ela é impactante para o hotel. Os custos vão crescendo, mas às vezes o hotel tem uma limitação de subir o preço dele. Então é aí que ele precisa fazer essa equação de continuar prestando um serviço, mas buscando ter um custo mais baixo. Sim. Então, outros hotéis, não, já é um perfil que a experiência exige ter um room service. Sim. Vocês atuam só na parte da receita, ou vocês também atuam na parte de relação de despesas? Não, só de receita. Só de a receita. gente ajuda o hotel porque ele precisa entender qual é o valor mínimo para a gente poder vender aquele hotel. Sim. Né? Mas é muito mais focado na performance de receita do hotel. Quer dizer, o hotel tem que abrir o jogo para você em relação a custo, essas coisas. Exato. Né? E como a gente, o nosso sistema ele se conecta com o sistema do hotel. Então a gente consegue ter todas essas informações e a gente traz eles através de dashboards, através de relatórios. Vocês começaram quando com esse trabalho? Olha, a Heavy Go ela nasceu em março do ano passado, Sim. de 2024. Dentro do IMD? Dentro do IMD. Como é que foi a relação lá no IMD? O trabalho é espetacular, né? O IMD está de parabéns. Ele, de fato, fomenta... Professor Ivanildo e companhia, parabéns para ele aí. Professor Ivanildo Rei, que é o diretor lá do IMD. Eles estão de parabéns, porque cria-se um ecossistema e um ambiente que auxilia as startups, né? Sim. Na parte de acompanhamento, de assessoria, também de conectividade com o mercado. Então, nós estamos sempre... eles fazem com que a ligação entre as startups e o mercado elas aconteçam. Então, tem muitas empresas em busca do que a gente tem e nós em busca de empresas. E eles fazem exatamente isso. Fora toda a parte de acompanhamento das startups, de conhecimento. Que visão você tem no mercado hoteleiro hoje? O mercado está se mexendo. Se você for pegar a história... E fazia uns 20 anos que não tinha um hotel novo aqui. Exato. Exato. Isso, o Costeira Palace, de fato, coloca Natal assim, no lugar que tem que estar. Ou seja, um resort, um hotel bom e que está trazendo visibilidade para o nosso destino. Porque também precisamos de mais hotéis novos, porque é importante isso. Mas o mercado hoteleiro ele tá crescendo muito. Tanto crescendo no All Inclusive, é uma tendência em alguns lugares, e muitas pessoas buscam... Sobretudo hotel de lazer, né? Exatamente. Você fica hospedado lá com tudo incluído, com serviço diferenciado, é muito interessante. É muito interessante. Então tem uma parte do turista que procura exatamente isso. Foi dentro dessa lógica que o Costeira Palace foi inaugurado aqui. Mas a gente tem para todos. Por exemplo, o que a gente vê muito atualmente na hotelaria é o turismo regional aqui em Natal aumentando muito. Então, antes... Com esses preços de passagem aérea que a gente tem aqui... Exatamente. É mais barato. Outro dia eu fiz um artigo, publiquei na Tribuna do Norte, acho que o ano passado, não me lembro quando, em que eu comparei o preço de uma passagem aérea Natal-Fortaleza e de volta Natal-Lisboa. A distância de Natal para Fortaleza dá 500 km, talvez um pouquinho mais. E a distância de Natal para Lisboa era 11 vezes isso, 5.500 km. O preço da passagem para Fortaleza dava 4.800
E para Lisboa estava 4.500 e pouco, 4.600 e pouco. Era mais caro e a Fortaleza, que é aqui do lado, que ia a Lisboa. Isso é uma maluquice, né? Exato. Então, isso é um desafio estrutural nosso atualmente, né? Mas o regional, ele tem auxiliado muito a gente. Aí você vê que para a hotelaria, ser regional, ele faz com que ele compre com menos antecedência do que o cliente de São Paulo, do Sudeste. Sim. Isso é um desafio. E ele também fica menos tempo. Então, é bom ter o cliente regional e ele tem auxiliado muito a nossa hotelaria, mas também é bom, essa questão das passagens afeta muito, mas o cliente que vem do Sul-Sudeste, ele também tem uma qualidade ou característica de ficar mais tempo no destino e comprar com mais antecedência, o que ajuda na previsibilidade, digamos assim, de um hotel. Perfeito. Eu vou chamar um rápido intervalo, daqui a pouco nós voltamos no Mundo dos Negócios, conversando com Robson Dias e com Rosângela Moreno. É rapidinho. Estamos de volta com o programa Mundo dos Negócios, conversando aqui com Robson Dias e com Rosângela Moreno sobre a HeavyGo. Que tipo de tecnologia vocês utilizam para definir os parâmetros de formação de preço, Robson? Gina, nós utilizamos, primeiro, tem o aprendizado de máquina, que em inglês seria o machine learning, Sim. e que a gente pega dados históricos dos hotéis. Tem inteligência artificial também? Tem inteligência artificial também. Então você tem algoritmo, inteligência artificial E aprendizado de máquina. aprendizado de máquina. Tudo isso para poder entender. Traduzindo, aprendizado de máquina é o quê? Operações continuadas? É para poder entender os padrões. Então, quando você pega dados de 2 ou 3 anos do hotel, você vai percebendo que existem padrões. Sim. Seja, cada mês pode ter um padrão, ou então vários meses com um padrão. Então, quando as pessoas começam a comprar, e que tarifa elas começam a comprar, para poder a gente fazer predições, a gente poder olhar para o futuro e entender que com esse movimento aqui teremos tal ocupação, tal receita do hotel. Vocês trabalham com empresas concorrentes? Você tem um hotel resort que fica na beira da praia, de praia tal. Vizinho tem outro. Você trabalha com os dois ou só com um? Pode trabalhar com os dois, na realidade, porque o que a gente traz é conhecimento e tecnologia. Sim. Então, e por mais que às vezes seja um próximo do outro, mas cada um tem uma realidade. Muitas vezes atende um público diferente ou oferece experiências diferentes. Sim. Então, consegue atender a todos. Eu perguntei porque o nosso empresário é desconfiado, né? Eu acho que as estratégias, normalmente elas são diferentes, unidade por unidade, meio de hospedagem por meio de hospedagem, mas realmente o investidor, ele fica, né, o empresário aí por trás da unidade, ele se sente um pouco desconfortável, né, com abrir sua informação. Porque a tarifa é o que ele tem de mais relevante, né? Porque dependendo da tarifa, ele pode ter uma expansão de mercado ou uma retração, né? Se cobrar acima do que o mercado está disposto a pagar, ele não vai à frente. E se cobrar abaixo, ele está perdendo dinheiro. Esse ponto de equilíbrio aí é o grande desafio, né? É exatamente nesse gargalo que está a HeavyGo. Exato, porque a gente consegue identificar isso com muita antecedência e vai trabalhando. Porque às vezes você pode entrar em um mês, quase todos os dias daquele mês eu posso ter uma tarifa diferente. Sim. Porque cada dia tem uma demanda, cada dia está acontecendo alguma coisa diferente. Nosso sistema consegue identificar e vai precificando. Sim. Para chegar no final, o hotel tem uma ocupação muito igual de todos os dias, mas a diária média desses dias é que vai fazendo, é diferente. Há uma flutuação de valores. Exatamente. Então, você tem hotéis de lazer que tem um final de semana muito forte, e você tem hotéis corporativos que é durante a semana que é muito forte. É o inverso. Exato. Então, a gente consegue identificar isso e trabalhar ele, porque nem toda segunda-feira é igual, como exemplo, para um hotel corporativo, nem toda terça-feira. Eu tenho segunda-feira que eu consigo vender, já estou vendendo com mais antecedência. Então, a gente consegue perceber isso e precificar de forma diferente. Sim. Porque, de fato, ela tem mais demanda do que as outras. Então, nosso sistema consegue verificar isso 12 meses à frente e ir precificando conforme. Para chegar no final, ter uma ocupação harmônica. Aí alta. vocês trabalham com como é que vocês informam? É relatórios? Vocês mesmos produzem relatórios para informar para o hotel? Como é que vocês avaliam e monitoram os resultados? Nós trabalhamos com BI, que é o Business Intelligence, né, com a inteligência de mercado, e o hotel tem acesso a essas informações. E elas são atualizadas ou uma vez por dia ou 4 vezes ao dia. Sim. Depende da necessidade do hotel. Então ele consegue saber exatamente o que está acontecendo em cada dia. Em tempo real. Em tempo real. Vocês estão operando aonde hoje?
Nós operamos no Nordeste e no Sudeste, mas principalmente tem no clientes Nordeste. aqui? Temos. Cada dia mais os hoteleiros estão percebendo a necessidade de ter uma tarifa dinâmica Sim. e tomar decisões baseadas em dados. Então, tem cada dia mais as portas se abrem mais para a nossa empresa, porque a gente está trazendo esse conhecimento e essa possibilidade de tomada de decisão mais estratégica e mais assertiva para os hotéis. No final, a tarifa média é mais alta. No final, a gente consegue ter um aumento em torno de 27% na diária média do hotel. Tem clientes em Natal? A gente tem cliente em Natal, Rio Grande do Norte, tem em Pernambuco, tem na Paraíba. Como é que vocês chegam a esses clientes? Como é o processo de conquista dos clientes? A gente... Aliás, melhor dizendo, o processo de prospecção. Isso a Rô faz muito bem, né? A indicação ela é muito importante também, Gêner, porque principalmente os hotéis que já trabalham conosco, que percebem e que sentem o benefício de estar com essa tecnologia. Sim. E isso faz com que eles falem muito do nosso produto. Isso é um ponto. Fora isso, a gente tem parceria também com sistemas que trabalham com outros hotéis. Nós participamos de feiras também, de turismo, de hotelaria. Isso tudo vai ajudando a fazer novas prospecções. Eu descobri vocês num evento da FEComércio. Estava lá, eu vi que estava lá, eu perguntei, a Rosângela estava com a camisa, né, da HaveGo. Aí eu perguntei a ela, ela me disse o que era. Eu digo, eu quero entrevistar. Fala aí com o seu pupilo para a gente entrevistar. Aí eu pensava que eu estava certo que o pupilo era um garotão. Aí deixa que é um cara já amadurecido, talhado na luta do mercado imobiliário, do mercado hoteleiro, né? Foi bem legal essa conversa. Você está... Quais são os passos da empresa? É uma empresa recém-formada, é uma empresa nova. E qual é o destino dela? O que é que vocês estão pensando daqui para frente? A gente tem, daqui para frente, tem muita coisa, porque o mercado ainda oferece muita oportunidade na questão de tecnologia que está melhorando a cada dia, né? Mas a gente cada vez mais trazer sistemas autônomos para os hotéis, que os hotéis possam interagir com os sistemas sem tanta necessidade de interagir com a HaveGo em si, com nossos... Sistema de vocês mesmo ou não? Sistema próprio. Vocês estão desenvolvendo e vão fornecer para os hotéis? Exatamente. Que esse sistema, a gente vai ajudar o hotel para começar a utilizar ele, mas depois o hotel mesmo vai interagindo com ele e o sistema vai aprendendo e vai precificando o hotel. Automático. Então, automático. Vocês vão ser esquecidos pelos hotéis? Não, pelo contrário, cada vez mais relevante para os hotéis, porque nós de fato impactamos os hotéis. Cada hotel novo... Você põe o sistema lá, mas você continua administrando da distância. Na realidade, nós não perdemos o hotel de vista. Pelo menos uma vez por mês esse hotel tem uma interação com a nossa empresa. Sim. Para poder a gente fazer a análise dos resultados. Sim. Né? Porque é muito importante... Porque não é só trazer a tecnologia, a gente também se preocupa em trazer o conhecimento para o hotel. Eu fico muito curioso quando é um negócio novo, por isso que eu estou fazendo muita pergunta, querendo entender, porque quais foram os principais desafios do início da empresa até vocês se estabelecerem? Eu diria que o principal foi o hoteleiro entender a importância de ter tarifa Quem foi dinâmica. o primeiro cliente? Você sabe? Foi um cliente em Porto de Galinhas. Pô, legal. Um resort em Porto de Galinhas, foi o primeiro que acreditou na nossa tecnologia. Está com vocês ainda? Tá, sim. Foi o primeiro que acreditou na nossa tecnologia e um grande desafio. E Sim. depois veio, enfim, temos clientes com características corporativas, também temos de lazer, pequenas pousadas, a gente tem cliente em Galinhos, tem cliente em São Miguel do Gostoso, que também tem desafios típico do destino em si. Sim. Essas perguntas são importantes porque o que há de mais interessante é que no mundo dos negócios não tem tempo para você ser criativo e botar a sua empresa para funcionar. Você está vendo uma empresa com um pouco mais de um ano, já está aí com a perspectiva de mercado grande, de ampliação e de incremento nos negócios de vocês mesmos. A própria Rosângela estava me falando sobre isso. Por isso que eu perguntei quais eram os passos seguintes. Onde é que você quer chegar? Eu quero chegar de ter a empresa reconhecida e que a gente possa atingir, levar esses benefícios para vários hotéis independentes principalmente, porque... Hotéis independentes você chama fora de rede? Fora de rede. Porque... As redes já têm esse tipo de sistema, é isso? Já tem, a maioria já tem. Então, se você pegar no Brasil, nós temos em torno de 11 mil hotéis, entre hotéis e pousadas, 11, 12 mil. E 80%, 82% na realidade, são independentes. Sim. Então, esse é o mercado que a HaveGo foca para trazer conhecimento e condições desses hotéis também lutarem ou se posicionar junto com as empresas, porque com a tecnologia hoje a gente consegue trazer competitividade para esses hotéis. Como é que esses hotéis hoje se apresentam para o público? Antigamente você tinha o Guia Brasil, que estavam todos lá.
Como é que eles se apresentam hoje? Isso é uma excelente pergunta, Jenner, porque teve uma mudança muito grande. No passado, você imagina, você está em São Paulo, quer ir para Natal. Você ia numa operadora, numa agência, e ela determinava qual era o hotel que você ia se hospedar, e qual o voo que você ia pegar, e qual o passeio. E com a internet, tudo mudou. Porque agora você pode ter acesso a todas as informações. Então, às vezes, um cliente chega no hotel, ele sabe qual é o quarto que ele quer se hospedar, porque já viu comentários que tem uma vista muito boa. Então, do ponto de vista do hotel, isso muda tudo. Porque agora o cliente interage diretamente com o hotel. Então, a gente consegue perceber para quando está vendendo e o que o cliente gosta mais. Então, o hotel ele precisa estar bem posicionado em plataformas como Booking, Decolar e Expedia, que são muito importantes. Ele precisa também estar posicionado bem em TripAdvisor, ter um bom Instagram também para poder se comunicar com esse cliente dele, porque cada vez mais o cliente escolhe o hotel. Se você entra numa plataforma como a Booking e procura Natal, você vai encontrar mais de 600 opções. Então, como é que nesse universo de 600 ele vai escolher o meu hotel? Então, é isso que o hotel precisa cada vez mais estar interagindo com isso, né? Com essa nova realidade. Então, quais são os comentários que são feitos? E aí tem aquele cuidado da experiência do cliente. Como é que é a minha internet? Com a demanda tão grande que nós temos, como é que é a minha internet no meu hotel? Isso é uma pergunta que tem que ser feita sempre. O que os clientes falam sobre isso? Você sabe que é engraçado? Um dos critérios de escolha do hotel é ter uma internet ágil, uma internet que deixe o cliente à vontade. Exatamente. Bom, nós chegamos ao final do programa. Eu achei muito interessante as informações sobre a HeavyGo. Eu queria uma mensagem sua e uma mensagem de Rosângela, para quem está nos assistindo, sobre a possibilidade de criação de um negócio novo. Eu entendo que nós temos que pensar no cliente. Qual é a dor desse cliente? E o que ele considera ganho? A criação de um propósito, de um novo negócio, ele está na base de solucionar o problema e as dores desse cliente. Então, sempre há, né, possibilidade dessa criação, dessa ampliação. O que é que você acha você que tem uma experiência também, Robson, o que é que você acha da possibilidade de criação de empresas novas, de você criar um negócio novo? Eu acredito muito. Na realidade, nós temos, cada um traz consigo uma experiência profissional. E você tem que acreditar nessa experiência, porque muitas vezes são oportunidades que estão passando. É uma visão que muitas vezes você tem sobre algo que é feito de forma cotidiana, e você chega a ter uma nova visão. Acredite nela, acredite em você, no seu potencial. Busque ter conhecimentos técnicos também e acreditar na sua ideia. E vá validar. Por exemplo, temos lugares como o IMD. Se teve uma ideia, vai lá, vê se é possível. Eles podem te dar também suporte. Procurem. Existe muita possibilidade. Agora, com tecnologia, se também você tem o conhecimento tecnológico, você pode abrir novas empresas. Você tem o mercado está muito amplo atualmente. Então, acredite na sua ideia. Recado dado. O Mundo dos Negócios fica por aqui. Eu espero que você tenha gostado. A vocês dois, muito obrigado pela participação. Aproveite o seu fim de semana e até domingo que vem aqui na TV Tropical Record. Excelente semana para você. Programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae, transformando desafios em oportunidades. Cicobi Potiguar, orgulho em ser daqui. Seja um cooperado.